O Homem Invisível, obra de H. G. Wells. Quem não gostaria de experimentar as sensações de ser invisível? Subtrair-se ao olhar de seus semelhantes. Que delícia! Ser livre para bisbilhotar sem ser pressentido, desvendar segredos e presenciar atos e fatos que normalmente se ocultam a todos. Que perspectiva sedutora! A ideia de ser invisível acarreta uma noção de extrema liberdade, de livre-arbítrio e traz consigo a de impunidade, pois o indivíduo se furtaria não só à vista dos homens, como à lei e à justiça. O Homem Invisível, de H. G. Wells, mostra, porém, como essa liberdade e essa impunidade são ilusórias. Griffin, o físico, que inventa um meio de se tornar invisível, deixando-se embriagar pela noção do incrível poder de que dispõe, percebe de imediato o outro lado da questão. Em pleno inverno, ele só pode andar nu para não se denunciar, o que lhe provoca espirros e muita gripe. Vê-se obrigado a usar permanentemente uma máscara e roupas para existir e comunicar-se com o mundo. Não consegue, em grande parte, devido ao seu gênio irracível, estar em boas relações com ninguém, o que lhe frustra as ambições de ser reconhecido como um gênio e como uma pessoa especial. Ao invés disso, é caçado como um marginal da pior espécie, um inimigo público, o símbolo da maldade e da estranheza que o homem comum enxerga em tudo aquilo que não compreende. E ele próprio, por fim, parece aceitar e desejar essa marginalidade. Mais ainda, ciente de que a invisibilidade é uma força, um poder de que se acha investido, sonha com um reinado de terror sobre as pequenas aldeias que atravessa. Todavia, tendo-se acumpliciado com um vagabundo ao qual confia os livros em que estão escritos seus trabalhos e a fórmula secreta em código de como se fazer invisível, vê-se roubado e reconhece a um antigo companheiro de faculdade a quem conta seu segredo e que o atraiçoa chamando a polícia. Na perseguição que se segue, o homem invisível é morto e seu corpo vai aos poucos aparecendo aos olhos de todos. Não se trata de um romance escrito apenas para entretenimento. H. G. Wells não se limita a desenvolver uma história. Seu propósito é fazer o leitor refletir. O fim trágico de Griffin, quando dispunha de um invento revolucionário que poderia ser utilizado em favor de todos, revela a incompreensão desse mesmo invento, não só de parte do público, mas também do próprio inventor, que pretendia usá-lo em proveito exclusivamente pessoal. Em vez da glória e do poder, Griffin obtém apenas o ódio, o medo e a repugnância de todos. E como todo ser de exceção é visto com temor e desconfiança. Aliás, o leitor habitual de Wells já deve ter percebido que em seus romances de antecipação, desde A Máquina do Tempo, Wells coloca o problema da dificuldade ou mesmo da total incomunicação do ser dito excepcional com seus semelhantes. Em O Homem Invisível, esta incomunicação atinge o limite da rejeição total que há com a perseguição e morte do inventor. E o fato de caracterizar Griffin como um albino contribui naturalmente para reforçar essa ideia. Griffin já era, antes de sua descoberta, um ser de exceção, um marginal dentro da sociedade, estigmatizado pelo seu mal incurável, o que provavelmente o fez tão irritadiço e certamente colaborou para sua ruína. De repente, o estranho ergueu as mãos enluvadas e cerradas, bateu com os pés no chão e gritou: "Pare!", com tal violência que silenciou-a instantaneamente. "A senhora não sabe", disse ele, "quem sou eu e o que sou. Vou lhe mostrar. Por Deus, vou lhe mostrar." Colocou então a mão espalmada sobre o rosto e retirou-a. O centro de seu rosto tornou-se uma cavidade negra. "Tome", disse. Adiantou-se e entregou à senhora Hall algo que ela, de olhos fixos no rosto metamorfoseado,
aceitou automaticamente. Então, quando viu o que era, deu um grito agudo, deixou-o cair e recuou, cambaleando. O nariz era o nariz do estranho, rosado e brilhante, rolou para o chão. Depois tirou os óculos e todos os presentes arquejaram convulsivamente. Tirou o chapéu e, com um gesto brusco, puxou as suíças e as ataduras. Por um momento, estas resistiram. O súbito arrepio de um pressentimento terrível percorreu o bar. « Oh, meu Deus! » exclamou alguém. Então, elas se soltaram. A chegada do estranho. O estranho chegou no início de fevereiro, em um dia gelado, arrostando o vento cortante e a neve que não cessava de cair, a última nevada do ano. Caminhava ele pela colina, vindo ao que parecia da estação da estrada de ferro de Bramblehurst, e segurava uma pequena vasilha negra na mão calçada com uma luva grossa. Estava agasalhado da cabeça aos pés e a aba do chapéu de feltro macio ocultava-lhe cada centímetro do rosto, exceto a ponta brilhante do nariz. A neve tinha se acumulado em seus ombros e em seu peito, acrescentando uma obra branca ao peso que carregava. Cambaleando, entrou na Coach and Horses, aparentemente mais morto do que vivo, e deixou cair a maleta. « Fogo! » implorou. « Por caridade, um quarto e fogo! » Batendo com os pés no chão, sacudiu a neve no bar e seguiu a senhorita Hall até a sala de visitas para falar de negócios. E com aquela preliminar e mais a concordância imediata quanto às condições, além de um par de soberanos jogados sobre a mesa, tomou aposentos na estalagem. A senhorita Hall acendeu o fogo e deixou-o lá, saindo a fim de preparar-lhe ela mesma uma refeição. Um hóspede que vinha a Iping no inverno já era uma sorte extraordinária, ainda mais um hóspede que não barganhava, estava disposta a mostrar-se digna de tal felicidade. Logo que o bacon começou a fritar e Millie, a apática empregada, apertou um pouco, graças a algumas expressões bem escolhidas de desdém, levou a toalha, pratos e copos para a sala e começou a arrumá-los com o maior charme. Embora o fogo estivesse ardendo vivamente, ficou surpresa ao ver que o visitante ainda estava de chapéu e casaco, de pé, dando-lhe as costas e contemplando, através da janela, a neve que caía no pátio. Suas mãos enluvadas entrelaçavam-se atrás de parecia absorto em pensamentos. Observou que a neve derretida, que ainda lhe salpicava os ombros, estava pingando no tapete. — Posso pegar seu chapéu e casaco, senhor? Disse. — E secá-los bem na cozinha? — Não, respondeu ele sem se olhar. Sem muita certeza de tê-lo ouvido, estava prestes a repetir a pergunta. Então ele virou a cabeça e olhou por cima do ombro. — Prefiro continuar assim, disse ele enfaticamente, e ela notou que usava grandes óculos escuros com protetores laterais e que bastas suíças sobre a gola do casaco escondiam-lhe completamente o rosto. — Muito bem, senhor, replicou, como quiser. Daqui a pouco a sala estará mais quente. Tudo bem? O estranho não respondeu nada e desviou novamente o rosto. A senhorita Hall, percebendo que suas tentativas de conversa com o estranho eram inoportunas, acabou de pôr a mesa com movimentos bruscos e rápidos e apressou-se a sair da sala. Quando voltou, ele ainda estava de pé no mesmo lugar, como um homem de pedra, as costas encurvadas, a gola voltada para cima e a aba gotejante do chapéu virada para baixo, ocultando-lhe por completo o rosto e as orelhas. Pousou o prato de ovos e bacon sobre a mesa com um alarido considerável e levou a voz em vez de falar com naturalidade. — Seu almoço está servido, senhor. — Obrigado, respondeu ele de pronto e não se moveu até que ela fechasse a porta. Só então ele deu meia volta e aproximou-se da mesa
para fazer a refeição. Quando a senhorita Hall passou por trás do bar para ir até a cozinha, ouviu um som que se repetia a intervalos regulares. Cric, cric, cric. Continuava o som de uma colher mexida rapidamente em círculos dentro de uma vasilha. Aquela garota, exclamou. Vejam só, esqueci-me completamente da mostarda. É a moleza dela. Enquanto acabava de bater a mostarda pessoalmente, deu algumas alfinetadas verbais em Millie por sua excessiva lerdeza. Tinha cozido o presunto e os ovos, posto à mesa e tudo o mais, enquanto Millie, que ajudante, nem conseguiu aprontar a mostarda. E ele, o novo hóspede, querendo ficar, encheu o pote de mostarda e, colocando-o com certa solenidade em uma bandeja de chá dourado e preta, levou-o até a sala. Bateu e entrou em seguida. Ao fazê-lo, o hóspede moveu-se rapidamente, de tal maneira que apenas conseguiu ver, de relance, um objeto branco desaparecendo por baixo da mesa. Parecia que ele estava apanhando alguma coisa do chão. Com um ruído seco, pôs o pote de mostarda sobre a mesa e então notou que o sobretudo e o chapéu tinham sido tirados e colocados em uma cadeira diante do fogo. Um par de botas molhadas ameaçava enferrujar o guarda-roupa de aço da lareira. Resolutamente dirigiu-se para as peças de vestuário. Acho que agora posso levá-las para secar, disse em um tom que não admitia contestação. Deixe o chapéu, disse o hóspede em voz abafada, e ela, voltando-se, viu que tinha erguido a cabeça e estava sentado, observando-a. Por um momento, ficou imóvel, olhando de boca aberta, demasiado surpresa para falar. Segurava um pano branco, um guardanapo que trouxera, diante da porção inferior do rosto, de forma a encobrir a boca, os maxilares, o que explicava a voz surda. Mas não fora isso o que espantara a senhorita Hall, e sim o fato de que toda testa acima dos óculos azuis estava envolta em uma atadura branca e outra lhe encobria as orelhas, sem deixar nenhum pedaço do rosto à mostra, a não ser o nariz rosado e pontiagudo. Este era de uma rosa claro e brilhante, exatamente como parecera desde o princípio. Vestia um paletó de veludo castanho escuro, com uma gola alta forrada de linho preto virada para cima em volta do pescoço. O cabelo espesso e negro, soltando-se como podia, embaixo e entre as ataduras que se cruzavam, projetava-se, formando caudas e chifres esquisitos, dando-lhe a aparência mais estranha que se poderia conceber. Aquela cabeça tapada e envolta em bandagens era tão diferente do que seria capaz de imaginar que, por um momento, ficou rígida. Ele não baixara o guardanapo e ficava segurando-o como via agora, com a mão enluvada e castanha, fixando-a com os seus impenetráveis olhos azuis. Deixe o chapéu, repetiu, falando distintamente através do guardanapo branco. Os nervos dela começavam a recuperar-se do choque que haviam sofrido. Recolocou o chapéu sobre a cadeira perto do fogo. Não sabia, senhor, começou, e calou-se desconcertada. Obrigado, disse ele secamente, olhando dela para a porta e depois para ela novamente. Vou secá-los muito bem, senhor, pode deixar. Falou, levando as roupas do aposento. Relanceou outra vez para a cabeça enfaixada de branco e para os óculos azuis enquanto ia saindo. Mas o guardanapo ainda se mantinha diante do rosto dele. Sentiu um pequeno calafrio ao fechar a porta e sua expressão demonstrava claramente surpresa e perplexidade. Nunca sussurrou. Que coisa! Dirigiu-se para a cozinha silenciosamente e tão preocupado estava que, ao chegar, nem lhe ocorreu perguntar a Millie que trapalhada fazia no momento.
O visitante permaneceu sentado, atento aos passos que se afastavam. Olhou atentamente para a janela antes de tirar o guardanapo e começou a refeição. Comeu um pouco, lançou o olhar desconfiado para a janela, comeu mais um pouco, depois levantou-se e, com o guardanapo na mão, atravessou o aposento e desceu a persiana até a musselina branca que resguardava as vidraças inferiores. Isso deixou a sala na penumbra. Depois, com um jeito mais tranquilo, voltou à mesa e à sua refeição. O pobre coitado sofreu um acidente ou fez uma operação ou qualquer coisa igual, disse a senhorita Hall. Puxa, que susto me deram aquelas ataduras. Pôs um pouco mais de carvão no fogo, desdobrou o cabide de pé e pendurou o casaco do viajante. E aqueles óculos? Ora, ele parece mais um escafandro do que um homem de verdade. Pendurou o cachecol em uma extremidade do cabide, segurando aquele guardanapo em cima da boca o tempo todo, falando através dele. Talvez a boca também tenha sido ferida, talvez, falou a senhora com ela mesma. Deu uma viravolta, como alguém que de repente lembra-se de algo. Deus me abençoe, exclamou, mudando bruscamente de assunto. Você ainda não fez as batatas, Millie? Quando a senhora Hall foi tirar a mesa do almoço, sua impressão de que a boca do estranho devia ter sido cortada ou desfigurada no acidente que supunha que sofrera foi confirmada, pois ele estava fumando um cachimbo e durante todo o tempo em que permaneceu na sala, nenhuma vez afrouxou o cachecol de seda no qual havia enrolado a parte inferior do rosto para levar a boquilha aos lábios. Isso, no entanto, não era por distração, pois observou que a olhava de vez em quando, vendo-a soltar fumaça. Estava sentado em um canto de costas para a persiana e, tendo comido e bebido e estando confortavelmente aquecido, falou com menos adequada agressividade lacônica de antes. O reflexo do fogo emprestava aos grandes óculos uma espécie de vivacidade com toques avermelhados que até então lhes faltara. Tenho alguma bagagem na estação de Bramblehurst, disse, e perguntou-lhe como poderia fazer para que a mandassem. Educadamente inclinou a cabeça enfaixada para demonstrar que agradecia a explicação dela. Amanhã, protestou, não há uma entrega mais rápida? E pareceu desapontado quando ela lhe respondeu não. Tinha certeza? Não havia nenhum homem para ir até lá de charrete? Sem a menor relutância, a senhorita Hall respondeu às perguntas e encetou uma conversa. A estrada é íngreme pela colina, senhor, disse respondendo à indagação sobre a charrete. E depois, aproveitando a oportunidade, acrescentou, foi lá que uma carruagem virou há mais de um ano. Morreu um senhor além do cocheiro. Em um instante acontecem acidentes, não é? Mas o visitante não se deixou levar tão facilmente. É verdade, concordou, falando através do cachecol e olhando-a calmamente com os óculos impenetráveis. Mas levam muito tempo para sarar, não acha, senhor? Tom, o filho de minha irmã, cortou o braço como uma foice, caiu em cima dela, machucou, fez um corte e demorou meses para poder trabalhar de novo, para sarar. O senhor mal acreditaria, isso me deu um verdadeiro horror de foice, senhor. Compreendo perfeitamente, disse o visitante. Houve uma ocasião em que ficou com medo de ter que fazer uma operação. O senhor entende, senhor? O estranho sorriu inesperadamente, o riso como um latido que ele parecia morder e matar na própria boca. Ah, ficou com medo? Ficou, senhor, e não foi nada divertido para os que cuidaram dele como eu, já que minha irmã estava tão ocupada com os filhos menores. Havia ataduras a serem colocadas e
carecia de cuidado sempre, para não infeccionar o ferimento. Pode me arranjar fósforo, senhora? Interrompeu o visitante asperamente. Meu cachimbo apagou. A senhorita Hall calou-se prontamente. De certo que era uma grosseria da parte dele, depois de lhe ter contado tudo o que fizera. Olhou-o, ofegando por um segundo, e lembrou-se dos dois soberanos. Saiu então para buscar os fósforos. Obrigado, disse ele secamente, quando os trouxe, e voltou-lhe as costas, olhando novamente pela janela. Nada fazia para encorajá-la. Evidentemente, um assunto que envolvia operações e bandagens lhe era desagradável. Afinal, nem ousara lhe dizer coisa alguma, mas a desconsideração a havia irritado, e ela descontou isso em Millie a tarde inteira. O visitante permaneceu na sala até às 4 horas, sem pedir desculpas por sua intromissão. Ficou a maior parte do tempo absolutamente imóvel. Dava a impressão de estar sentado na escuridão crescente, perto da lareira, se aquecendo devido ao frio ou talvez cochilando. Uma ou duas vezes, um ouvinte curioso pôde tê-lo escutando, dirigindo-se às brasas, e por um período de 5 minutos seus passos foram ouvidos, caminhando pela sala. Parecia estar falando sozinho. Depois a cadeira rangeu. Tinha-se sentado outra vez. As primeiras impressões do Sr. Ted Humphrey. Às 4 horas, quando já estava escurecendo, e a senhorita Hall procurava encher-se de coragem para entrar e perguntar ao hóspede se gostaria de tomar chá, Ted Humphrey, o relojoeiro, apareceu no bar. Por Deus, senhora Hall, disse ele, o tempo está horrível para se usar botas leves. Lá fora a neve caía mais depressa. A senhorita Hall concordou e depois, vendo que ele trazia sua maleta, teve uma ideia brilhante. Já que está aqui, Sr. Ted, falou, gostaria que desse uma olhada no velho relógio da sala. Está funcionando e bate as horas corretamente bem alto, mas o ponteiro de horas não sai das 6. E mostrando o caminho, foi até a porta da sala, bateu e entrou. Ao abri-la, viu que o visitante estava sentado na cadeira, de braços aparentemente cochilando, com a cabeça enfaixada, caída para um lado. A única luz era o brilho avermelhado do fogo, que se refletia em seus olhos como sinais luminosos, fechados de estrada de ferro, e pouco que restava da claridade do dia entrava pela porta aberta, deixando nas trevas o rosto inclinado para baixo. A ela tudo parecia rubro, sombrio e indistinto, tanto mais que acabara de acender o lampião do bar e seus olhos estavam ofuscados. Mas por um segundo teve a impressão de que o homem que vinha tinha uma boca enorme, completamente aberta. Uma vasta e incrível boca que engolia totalmente a porção inferior do rosto. Foi uma sensação momentânea. A cabeça enfaixada de branco, os olhos de óculos monstruosos e o grande vazio embaixo. Ele moveu-se, endireitou-se na cadeira e ergueu a mão. Ela abriu completamente a porta para que a sala ficasse mais clara e viu-o com maior nitidez, o cachecol cobrindo-lhe o rosto, exatamente como já ouvira segurar o guardanapo. As sombras a haviam confundido, pensou. O senhor se importaria que este homem entrasse para ver o relógio? Perguntou, recuperando-se do choque de momentos antes. Para ver o relógio? Repetiu ele, olhando ao seu redor, meio sonolento e falando através da mão. Depois, completamente acordado, respondeu, ué, claro que não. A senhorita Hall saiu para buscar um lampião e ele levantou-se e espreguiçou-se. A luz chegou e o Sr. Ted Humphrey, ao entrar, deparou com aquela criatura enfaixada. Como contou depois, foi colhido de surpresa. Boa tarde, disse o estranho,
encarando-o como uma lagosta, segundo o Sr. Humphrey, vivamente impressionado pelos óculos escuros. Espero, desculpou-se o Sr. Humphrey, que não esteja sendo incômodo. De modo algum, retrucou o estranho, embora tenha entendido que esta sala seria minha para o meu uso particular, concluiu, dirigindo-se à senhorita Hall. Pensei, senhor, desculpou-se a senhorita Hall, que preferiria que o relógio estivesse, quase ia dizendo, perfeito. Realmente, disse o estranho, realmente, ainda que, via de regra, goste de ficar sozinho, sem que me perturbe, mas, na verdade, estou satisfeito por consertar um relógio, acrescentou, percebendo uma certa hesitação na atitude do Sr. Humphrey, muito satisfeito. O Sr. Humphrey pretendia pedir desculpas e retirar-se, porém aquela declaração o tranquilizou. O estranho permaneceu de pé, de costas para a lareira, com as mãos entrelaçadas. Depois, disse, quando o conserto do relógio estiver concluído, acho que gostaria de tomar chá, mas não antes que tenha sido reparado. A senhorita Hall ia saindo. Dessa vez não tentou puxar conversa com o estranho, pois não queria ser repelida diante do Sr. Humphrey. Quando o visitante perguntou-lhe se tinha tomado alguma providência sobre a bagagem em Brambleshurst, esta informou de que falara com o carteiro e que o mensageiro poderia trazê-la de manhã. Tem certeza de que isso é o mais cedo possível? Insistiu ele. Com visível frieza, ela assegurou-lhe de que tinha. Deveria explicar, acrescentou ele, que estava realmente com muito frio e muito cansado para fazer na ocasião, que sou um pesquisador e faço experiências. Verdade, senhor, disse a senhorita Hall, muito impressionada, e que minha bagagem contém aparelhos e instrumentos, que são coisas de fato muito necessárias, senhor, comentou a senhorita Hall. E naturalmente estou ansioso para prosseguir com minhas pesquisas. Ah, claro, senhor, entendo. Meu motivo para vir para Iping, continuou o estranho com um modo levemente enfático, foi o desejo de solidão. Não quero ser interrompido em meus trabalhos. E além de meu trabalho, um incidente... Ah, foi o que pensei, murmurou a senhorita Hall para si mesma. Faz com que precise de certo isolamento. Algumas vezes meus olhos ficam tão fracos e doloridos que tenho que me fechar no escuro, horas a fio, trancar-me. Algumas vezes, de quando em quando, no momento, de certo que não. Nessas ocasiões, a menor perturbação, a entrada de outra pessoa na sala, é uma fonte de extrema contrariedade para mim. É bom que essas coisas sejam entendidas. Certamente, senhor, replicou a senhorita Hall. E se me permite a ousadia de perguntar? Acho que isso é tudo, disse o estranho, com aquele ar calmo e irretorquível de finalidade que podia assumir quando queria. A senhorita Hall guardou a pergunta e a simpatia para outra ocasião mais oportuna. Depois que a senhorita Hall saiu, ele ficou de pé em frente da lareira com o olhar parado, como descreveu o Sr. Humphrey, ocupado em consertar o relógio. Tinha tirado não só os ponteiros e o mostrador, como também o mecanismo, e procurava trabalhar tão silenciosa como lentamente e discretamente quanto podia. O lampião estava junto dele e o quebra-luz verde projetava uma luz brilhante em suas mãos e na moldura e engrenagens, deixando o resto do aposento na sombra. Quando ergueu os olhos, manchas coloridas agitavam-se diante destes. Sendo de natureza essencialmente curiosa, tinha tirado o mecanismo, um procedimento inteiramente desnecessário, com a intenção de demorar sua partida e talvez encetar uma conversa com o estranho, mas este permanecia ali, totalmente mudo e imóvel, tão imóvel que começou a enervar o Sr. Humphrey. Sentia-se só no aposento e olhou mais uma vez. Lá estavam, cinzentas e
indistintas a cabeça enfaixada e as grandes lentes azuis contemplando-o fixamente, com a névoa de manchas verdes flutuando diante deles. A visão parecia tão fantástica a Humphrey que por um minuto permaneceram fitando-se, sem qualquer expressão. Depois Humphrey baixou novamente o olhar. Que posição mais desconcertante! Gostaria de dizer alguma coisa. Poderia observar que o tempo estava muito frio para aquela época do ano? Será? Ergueu os olhos outra vez, como se fosse fazer mira para aquele tiro inicial. O tempo começou. Por que não termina e vai embora? Perguntou a figura rígida, evidentemente em um estado de irritação penosamente controlada. Tudo o que tem a fazer é fixar o ponteiro de horas em seu eixo. Está simplesmente fazendo cera, demorando de propósito. Muito bem, senhor. Só mais um minuto, senhor. Respondeu o relojoeiro. Esqueci. E o senhor Humphrey concluiu a tarefa e se foi. Foi-se, mas extremamente contrariado. Que diabo! Exclamou, falando sozinho, enquanto caminhava com dificuldade pela neve derretida, em direção à aldeia. Claro que um homem tem o direito de examinar um relógio de vez em quando. Depois, não se pode olhar para o senhor, é horrível. E mais uma vez, parece que não. Se a polícia estivesse procurando o senhor, não poderia estar mais disfarçado e enfaixado. Na esquina de Gleason, avistou a senhorita Hall, que havia se casado recentemente com a hospedeira do estranho no Coach and Horses e que passara a cocheira da charrete de Impey até Silverbridge Junction, quando ocasionalmente a requisitavam. Vinha na esquina de Gleason, avistou Hall, que havia se casado recentemente com a hospedeira do estranho no Coach and Horses e que passara a cocheira da charrete de Impey até Silverbridge Junction, quando ocasionalmente a requisitavam. Vinha em direção a ele de volta de lá. Era evidente pela primeira maneira com que guiava que Hall tinha parado um pouquinho em Silverbridge. Oi, Ted, cumprimentou-o ao vê-lo. Você está com um personagem muito esquisito em sua casa, disse Ted. Amavelmente, Hall freou. O que quer dizer? Perguntou. Um freguês esquisito, hospedado no Coach and Horses. Bem estranho. Eu fui consertar o relógio e o vi, explicou Ted. Cruzes. E continuou fazendo a Hall uma descrição detalhada do grotesco hóspede. Até parece um disfarce, não acha? Por mim, gostaria de ver a cara de um homem que estivesse hospedado em minha casa, disse Humphrey, mas as mulheres são tão confiantes quando se trata de desconhecidos. Ele alugou aposentos e nem sequer deu o nome Hall. Não me diga, exclamou Hall, que era um homem de compreensão meio lenta. É verdade, confirmou Ted. Por semana, seja quem for, não pode livrar-se dele em menos de uma semana, meu amigo. É verdade, confirmou Ted. Por semana, seja quem for, não pode livrar-se dele em menos de uma semana. E tem muita bagagem para chegar amanhã, segundo ele diz. Esperemos que não haja pedras nos caixotes, Hall. Contou a Hall como sua tia em Hastings tinha sido lesada por um estranho com malas vazias. Assim deixou Hall vagamente desconfiado quanto ao estranho que estava hospedado em sua casa. Vamos embora, minha velha, disse ele à égua. Acho que tenho que ver de que se trata. Ted, o relojoeiro, seguiu o caminho, com a consciência consideravelmente aliviada. Mas ao invés de ver que se tratava, Hall, ao voltar, foi duramente censurado pela mulher
devido ao tempo que se demorara em Sildenbridge, e suas perguntas conciliadoras foram respondidas asperamente e sem nenhuma objetividade. Mas a semente de suspeita que Ted lançara tinha germinado em seu coração, a despeito da falta de estímulo. Vocês mulheres não sabem tudo, disse o Sr. Hall para a esposa, decidida a descobrir mais sobre a personalidade do hóspede na primeira oportunidade. E depois que o estranho foi deitar-se, mais ou menos às 9:30, o Sr. Hall entrou agressivamente na sala, correu os olhos detidamente sobre os móveis da mulher, só para mostrar que o estranho não era o dono, ali examinou atentamente e com certo desprezo uma folha de computação matemática que o homem deixara. Quando foi dormir, recomendou à Sra. Hall que olhasse cuidadosamente a bagagem que ia chegar no dia seguinte. Cuide de sua vida, que eu cuido da minha, respondeu a esposa. Estava mais do que inclinada a responder bruscamente a Hall, porque o estranho pertencia, sem dúvida, a uma variedade esquisita de estranhos, e em seu íntimo não estava nem um pouco segura a respeito dele. No meio da noite acordou de um sonho com cabeças enormes, parecidas com nabos, que a seguiam na extremidade de pescoços intermináveis e que tinham enormes olhos negros. Mas, sendo uma mulher sensata, afugentou seus terrores noturnos, virou para o outro lado e adormeceu de novo. As 1001 garrafas. Foi assim que, a 9 de fevereiro, no início do degelo, aquela criatura extraordinária veio do desconhecido para a aldeia de Iping. A bagagem chegou no dia seguinte, em meio à neve semi-derretida, e realmente era uma bagagem singular. Havia, de fato, um par de malas, como seriam necessárias a qualquer homem racional, mas além disso, havia uma caixa de livros, grandes e grossos, alguns dos quais em uma escrita incompreensível, e talvez mais de uma dúzia de engradados caixotes e embrulhos contendo objetos acondicionados em palha que pareceram a senhorita Hall, que puxava a palha com uma vaga curiosidade garrafas de vidro. O estranho, embuçado em um casaco, chapéu, luvas e cachecol, saiu impaciente ao encontro da carroça de Farinside, enquanto Hall tocava um ou dois dedos de prosa, preparando-se para ajudar a levar as coisas para dentro. O homem saiu sem notar o cachorro de Farinside, que farejava sem muito interesse as pernas de Hall. Andem com esses volumes, ele disse, já esperei demais. E começou a descer os degraus em direção à traseira da carroça, como se fosse pegar um dos caixotes menores. Mas assim que o cachorro de Farinside o avistou, começou a eriçar-se e a rosnar selvagemente, e quando ele precipitou-se degraus abaixo, o cão deu um pulo hesitante, depois saltou diretamente para a mão do estranho. Opa! Gritou Hall pulando para trás, pois não era nenhum herói diante de cães. E Farinside deu um berro, deitado, e apanhou o chicote. Viram que os dentes do cachorro tinham escorregado da mão, ouviram um pontapé, viram o cão dar um pulo para o lado, agarrado à perna do estranho, e ouviram o barulho da calça rasgando-se. Então a extremidade do chicote de Farinside atingiu o animal e este, granindo de medo, escondeu-se atrás das rodas da carroça. Tudo fora questão de meio minuto. Ninguém falou. Todos gritavam. O estranho lançou um rápido olhar para a luva rasgada e para a perna. Deu a impressão de que ia baixar-se para vê-la. Depois voltou-se e subiu rapidamente os degraus e entrou de volta à estalagem. Ouviram-no apressar-se pelo corredor e subir a escada sem tapete que levava ao seu quarto. Você, seu estúpido, você, disse Farinside, subindo na carroça com o chicote na mão, enquanto o cão o observava através dos aros da roda.
Venha cá, é bom que venha. Hal estava parado, de boca aberta. Ele foi mordido, disse. É melhor ir ver como ele está, e afastou-se, seguindo os passos do estranho. No corredor encontrou a senhorita Hal. O cachorro do carroceiro mordeu, ele disse à esposa. Foi diretamente para cima e, com uma porta do hóspede estivesse fechada, empurrou-a e ia entrando sem nenhuma cerimônia, pois era naturalmente bondoso. A veneziana estava descida e o quarto na penumbra. Viu de relance algo extremamente esquisito, o que parecia um braço sem mão acenando em sua direção e um rosto constituído por 3 grandes manchas imprecisas sobre um fundo branco, muito parecido com a superfície de um amor perfeito descorado. Então foi atingido violentamente no peito, jogado para trás e a porta, fechada e trancada em sua cara. Tudo tão depressa que não teve tempo de assimilar coisa nenhuma. Um acenar de formas indecifráveis, um galope e uma pancada no peito. Ficou parado no pequeno patamar escuro, imaginando o que poderia ter acontecido e o que teria visto. Passados uns 2 minutos, juntou-se ao pequeno grupo que se formara diante do Coach and Horses. Ali estava Fireside, contando tudo de novo, pela segunda vez, e a senhorita Hall reclamando que o cachorro dele não tinha o direito de morder seus hóspedes. Ali estava Rooster, o dono do armazém do outro lado da estrada, curioso, e Sandy Rogers, da forja, imparcial, além de mulheres e crianças, todos dizendo tolices. Não o deixaria me morder, eu sei. Não é direito ter cachorros assim. Mas então por que mordeu? E outras coisas do gênero. O Sr. Hall, contemplando-os do alto dos degraus e ouvindo, começou a achar inacreditável que tivesse visto acontecer alguma coisa muito extraordinária lá em cima. Além do mais, seu vocabulário era demasiado limitado para comunicar suas impressões. Ele diz que não quer ajuda. Falou em resposta à pergunta da mulher. É melhor que levemos a bagagem para dentro. Devia fazer uma cauterização imediatamente, opinou o Sr. Rooster, especialmente se a perna está inflamada. Eu daria um tiro no cão. É isso que faria, disse uma mulher do grupo. De repente, o cachorro começou a rosnar outra vez. Vamos com isso, gritou uma voz colérica à porta. E ali estava o hóspede, embuçado, com a gola virada para cima e a aba do chapéu voltada para baixo. Quanto mais depressa vocês trouxerem essas coisas para dentro, mais satisfeito ficarei, ele falou. Um espectador anônimo declarou depois que tinha mudado as calças e luvas. Está machucado, senhor? Indagou Fireside. Sinto muito que o cachorro nem um pouco, respondeu o estranho. Nem arranhou a pele. Andem depressa com essas coisas. Depois, afirmou o Sr. Hall, ele xingou baixinho. Logo que o primeiro caixote foi levado à sala de acordo com as instruções dele, o estranho atirou-se sobre ele com grande expectativa e começou a abri-lo, jogando a palha para todos os lados, sem a menor consideração pelo tapete da senhorita Hall, e começou a retirar garrafas, pequenas garrafas gordas, contendo garrafinhas esguias cheias de líquidos brancos e coloridos, garrafas azuis caneladas com etiquetas nas quais se lia veneno, garrafas com bases arredondadas e gargalos finos, todos os tipos de garrafas, garrafas grandes, pequenas, de vidro verde, grandes garrafas de vidro branco, garrafas com tampas de vidro e marcadas com vidro fosco, garrafas com pequenas rolhas, garrafas com tampa de madeira ou rolhas de tonel, garrafa de vinho, garrafa de óleo, de salada, colocando-as em fila sobre o aparador, sobre o console, sobre a mesa, embaixo da janela, pelo chão, nas prateleiras das estantes, por todos os lados, garrafas e mais garrafas, centenas de garrafas. A loja do farmacêutico em Brambleshurst não tinha nem a metade do número dessas garrafas. Era um espetáculo inédito.
De caixote após caixote saíam garrafas, até que os 6 ficaram vazios e um monte de palha sobre a mesa. As únicas coisas que saíram daqueles caixotes, além das garrafas, foram numerosos tubos de ensaio e uma balança cuidadosamente acondicionada. Logo depois que os caixotes ficaram vazios, o estranho foi até a janela e começou a trabalhar sem dar a menor atenção à palha jogada por todos os lados, ao fogo que tinha se apagado, à caixa de livros ainda do lado de fora, ou às malas e ao resto da bagagem que tinham carregado para cima. Quando a senhorita Hall levou-lhe a refeição, já estava tão absorto no trabalho, pingando pequenas gotas que tirava das garrafas para os tubos de ensaio,